Olha, eu nunca... Ó, mais de 4 anos de Plantão Brasil, hein? Dias aí que teve dia que eu tava irritadíssimo, gente morrendo na pandemia. Eu nunca falei pra alguém matar o Bolsonaro. Nunca. Nunca insinuei que alguém tinha que dar um fim, fazer alguma coisa ou qualquer tipo de violência contra Jair Bolsonaro ou seus asseclas. Nunca, jamais. Esse pessoal faz isso e acha que não pode, estão acabando com a minha liberdade de expressão. É mais um que vai pra jaula, tá em desespero. Quem tá em desespero também? Olha, está tristinho, hein? Dá pra ver a depressão na cara da pessoa. É o Gustavo Guerra. Gustavo Guerra tá tendo um péssimo final de ano. No dia que o Flávio Dino foi aprovado aí no STF, eu mostrei aqui o vídeo dele quase chorando. No dia seguinte também, quase chorando, quando ele ficou sabendo que o Flávio Dino vai ser relator aí de processos contra ele. Então ele estará nas mãos assim do Flávio Dino. Ó, que delícia. Aí no Natal, eu nem mostrei aqui, no Natal ele fez um vídeo depressivo. Um vídeo de Feliz Natal, parecia, olha, num clima de velório, não era clima natalino não, clima de velório. E aí, foi condenado o Gustavo Guerra. Aí fez outro vídeo num clima de velório. Você vai lá no Instagram dele, até tem um momento que ele tenta dar um sorrisinho e tal, em um post ou outro, mas olha, é só ele com cara de bunda. Essa aqui tava a cara dele no Natal, tá? Pra você... Eu não vou nem mostrar o vídeo, mas você já vê o semblante dele. O semblante. Estamos aproximando do Natal. Aí ele fala que deseja que o país volte aos rumos, que os conservadores não sejam perseguidos, bererê, barará, esse aí é o desejo natalino dele. Aí foi condenado o Gustavo Guerra por assédio eleitoral. Uma denúncia anônima, provavelmente de algum funcionário que não queria se identificar, denunciou uma padaria, e o Gustavo Guerra e uma padaria, porque antes da eleição o dono obrigou lá os seus funcionários a verem lá o Gustavo Guerra falar. Isso foi entre o primeiro e o segundo turno. Então ele não foi lá pedir votos para si, mas foi lá para pedir votos para o Bolsonaro. E aí algum dos funcionários que fez uma denúncia anônima disse, eu fui coagido ali a ver o cara pedir voto para o Bolsonaro, falar do plano de governo do Bolsonaro, falar que tem que votar no Bolsonaro e tudo mais. E isso aconteceu. Pois bem, a justiça investigou, começou-se um processo. O Gustavo Guerra está irritadíssimo com o processo, porque ele fala, mas a pessoa não se identificou. Pô, o cara tem chefe bolsominion, ele quer mesmo que o cara mostre o nome, a cara e fale, olha, fui coagido aqui pelo meu chefe. É óbvio que não, é por isso que existem denúncias anônimas na justiça trabalhista, enfim. No caso, deve ter denunciado na trabalhista e também denunciou na eleitoral. E aí, o Gustavo Guerra foi condenado a pagar 80 mil reais aí e já tem uma condenação eleitoral. Aí tem um problema para o Gustavo Guerra, que é o seguinte, ele já tem uma condenação eleitoral, então as próximas as multas tendem a ser maiores. Se forem relacionadas à mesma eleição, à mesma coisa, aí a coisa vai piorando. Então ele tá aí em pânico. Ele fez lá um vídeo falando que não, eu não fiz isso, eu fui lá, eu não pedi voto pro Bolsonaro. Eu vou te mostrar o trecho. Ele realmente diz isso, ele realmente acha que alguém vai acreditar que ele foi na véspera lá da eleição. Na véspera não, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, numa padaria cujo dono era bolsominion, para falar com os funcionários e que em nenhum momento ele falou, votem no Bolsonaro. Tá bom. Vou recorrer, mas se eu tiver que pagar, eu pago. Eu pago porque eu sei que o que eu fiz foi certo. Eu não pedi voto para ninguém, eu consultei meus advogados, eu fiz tudo dentro da lei, mas como eu disse, não existe mais lei, não existe mais justiça, a justiça é relativa, a lei é relativa, a nossa democracia é relativa. Mas não pode ficar tranquilo, eu não estou chateado, essa eu sei que vai ser... É muita perseguição que está acontecendo, né? Eu estou vendo pessoas inocentes sendo presas, eu estou sendo condenado a pagar 80 mil reais por falar o plano de governo. Só isso que eu fiz, falar o que... Todos acreditamos que ele foi lá no período eleitoral, foi lá e ele não pediu voto, viu? Ele ficou lá, sabe-se lá quanto tempo na padaria e só detalhou o plano de governo como um professor, foi lá com uma lousa, esse é o plano de governo do Bolsonaro. O Bolsonaro nem tinha plano de governo. Você viu o programa eleitoral do Bolsonaro? Era só ataque ao Lula. Era só isso que os bolsonaristas sabiam fazer na época da eleição. Atacar o Lula. Atacar o Lula, falar que o Brasil ia virar uma ditadura comunista, falar que ia fechar banheiros, ia colocar banheiro unissex em todas as escolas, que ia fechar igrejas. Era isso o que falavam os bolsonaristas. Você aí, plantonista, que deve ser uma pessoa bem politizada, por isso está aqui, você deve se lembrar
se tem uma memória boa de como eram as coisas. Não faz muito tempo não, foram 14 meses atrás, viu? O período eleitoral. Então não faz muito tempo, agora tá condenado. Ele diz, não, tô chateado, é muita perseguição. Calma, pô, calma. Os processos que dão cadeia ainda nem chegaram, estão nas mãos de Flávio Dino, já chega. O Nicolas também tá aí apavorado, o Nicolas começou aí a falar que tem perseguição também contra os conservadores, e enquanto isso, outros bolsonaristas já começaram aí, olha só como é perigoso, como que tem que ter aí uma ação do governo contra isso. Outros bolsonaristas começaram a fazer propaganda de novos protestos no dia 8 de janeiro. Até está aqui uma conta que diz o seguinte: parar o Brasil, não entreguem mais nada. Sem abastecimento, Grupo Caminhoneiros, 8 de janeiro, nação brasileira nas ruas. Eles dizem 8/1 de 2024, greve geral. Então, tem aí alguns grupos bolsonaristas que estão aí pregando que os caminhoneiros fechem estradas, que eles parem tudo no dia 8 de janeiro. Eles vão falar que não vão fechar estrada, só vão fazer greve os caminhoneiros, hein? Então não vai ter isso de fechar estradas, não, porque isso seria o direito de ir e vir, mas a gente sabe que na hora H o que esse pessoal quer mesmo é fechar a estrada, é tentar parar o Brasil. Então a Polícia Federal já está monitorando, viu? Já está monitorando. Eu estava falando aí com algumas pessoas que disseram, Thiago, tá monitorando tudo, qualquer coisinha fora do normal, que qualquer grupo venha fazer, seja grupo de caminhoneiros, de bolsonaristas, gente ligada a parlamentar, ligada ao agro, ligada a qualquer coisa, um negocinho fora, serão presos. Os líderes vão ser identificados e sumariamente presos. Se for gente que já está investigada no inquérito do dia 8 de janeiro, vão ser presos antes mesmo deles começarem a organizar. Vão começar a organizar, já serão presos. Então a giripoca vai piar para cima de todos os golpistas. Então teve um chamado aí pequeno nas redes sociais já falando sobre isso. Teve uma declaração do Capelli à Globo em que ele diz que a gente tem um grupo aí de monitoramento de todo tipo de ato aí que possa acontecer contra a democracia. Obviamente estamos focando agora no dia 8 de janeiro e não tem assim nada fora do normal assim que a gente possa se preocupar muito. Mas estava começando isso após as declarações e após isso ser denunciado aí nas redes, baixou um pouco. Porém, esse pessoal a gente sabe, eles fazem mais pelo WhatsApp. Nas outras redes eles tentam não externar isso. Inclusive quando teve ali o dia 8 de janeiro, a gente ficou sabendo só depois, mas nas redes bolsonaristas eles chamavam isso de Festa da Selma. E olha, era um negócio tão bem organizado que eles chamavam de Festa da Selma lá a invasão dos prédios dos três poderes e quebrar tudo e tudo mais. Era tão bem organizado que em muitos grupos bolsonaristas, um monte que eu monitorava principalmente na época da eleição, ali e depois, eu fazia vários vídeos aqui mostrando o desespero deles, você não via esse termo Festa da Selma, ou seja, ele selecionava as pessoas que eles já confiavam para falar, para entrar em outros grupos, não falavam nos grupos maiores, não colocavam praticamente nada em redes sociais fazendo alusão daquilo ser golpe de Estado, só que aí chegou no dia 8 e aí começou a vazar e muitos bolsonaristas começaram a falar daquilo, aí depois ficou claro que era uma alusão à tentativa de golpe de Estado. Mas até aquele dia de manhã não tinha assim muita informação disso, então vê que eles são muito bem organizados sim. Peço a sua inscrição aqui no canal e sigamos na luta. Falou!